Olá, e aí? Como é que você está? Hoje, terceira live da série Os Diferentes Estilos de Liderança. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o estilo voltado para consenso e orientações. Olha, são os líderes mais pacientes, mais conservadores e um pouco mais planejados. Agora, tem uma característica muito legal desse estilo de liderança. Quem tem esse perfil que eu vou falar hoje, talvez sejam os melhores ouvintes. Isso mesmo, a habilidade de ouvir. Vai ou não vai ser legal essa live, esse estilo de liderança por consenso e orientações? Se eu fosse você, então, eu aceitava o meu convite e ficaria até o final dessa live para conhecer as melhores características desse estilo de liderança e conhecer quais são as características que podem ser aprimoradas e potencializadas. É isso mesmo. Então, vamos lá para os endereços. Meu Instagram, @cadu.quirino, Facebook na página Liderança Ímpar e no YouTube Cadu Quirino também. Fica à vontade para passear pelos meus endereços aí. Bora lá então para essa live? 20 horas e 2 minutos, hora de colocar o Instagram ao vivo. Pronto, estamos ao vivo. Boa noite, Instagram. Tudo bem aí com vocês? Instagram, faz aquela gentileza que toda vez você faz, que é convidar os meus seguidores para estar aqui ao vivo comigo nesse momento, para a gente falar sobre o estilo de liderança de consenso, por consenso e orientações. Talvez os líderes mais pacientes que existem, uma característica bem natural, e mais ouvintes. E aí você vai descobrir, assistindo essa live, se você tem um pouco desse perfil de hoje, ou se você conhece alguém com esse perfil de hoje. Uma habilidade para planejar, para ouvir. É ou não é, mãe? Diz aí. Você me disse que tem uma habilidade para ouvir, né? Será que você tem esse estilo de liderança de hoje? Como que você vai descobrir? Só assistindo. Isso mesmo. Consenso e orientações. E aí, o que vem na sua mente quando eu falo consenso e orientações? Você vai descobrir que orientações, eu vou te dar um spoiler. Você vai descobrir que orientações não é que essa pessoa orienta as outras pessoas. Só vou dizer isso por enquanto. Vai descobrir ao longo da live. Você tem paciência? Você planeja bem? Você é mais conservador? Vai descobrir só assistindo essa live. E então, já se passaram alguns minutos. Eu tô com o conteúdo aqui na ponta da agulha para começar. E eu te confesso que eu estou querendo começar. Então, querer começar é a atitude de começar. Vamos lá fazer então? Musiquinha off. Musiquinha off. É isso aí. Então, hoje eu achei uma parábola
procurando aí as minhas informações pela internet, achei uma parábola muito legal para começar essa live de hoje. Essa parábola tem a ver com o estilo de hoje e tem a ver também, se você prestar um pouco de atenção, tem a ver com os 4 estilos. Então vamos lá, Cadu, tá falando de estilos, tá, que estilos são esses? Bem lembrado isso aí para eu falar para você. Todas essas 4 lives que eu estou fazendo sobre os diferentes estilos de liderança, eu construí baseado nos 4 estilos de perfis comportamentais lá da teoria de William Marston, a teoria DISC. Então são os 4 estilos: estilo dominante, que eu falei semana passada, falei também do analítico semana passada, hoje eu vou falar do estilo estável e amanhã eu vou falar do estilo influente. Então, dominante, analítico, estável e influente. Então, esses 4 estilos de liderança eu trouxe desses 4 perfis comportamentais. Não quer dizer que você vai ter um único estilo. Eu te falo que você vai ter um estilo mais predominante. Todos nós, eu, você, temos os 4 perfis funcionando dentro de nós, funcionando dentro da nossa mente aqui. Só que sempre um ou 2 vão aparecer, vão trazer as características mais presentes, o seu comportamento vai ser mais direcionado por um ou 2 estilos. E com a liderança acontece a mesma coisa. O seu estilo de liderar vai receber influência do seu estilo comportamental, do seu perfil comportamental mais forte. Beleza? Dito isso, deixa eu contar a parábola. Você já conhece a parábola da vaquinha? Ainda não. Como que é a parábola da vaquinha? Certa vez tinha um sábio andando aí com o seu aprendiz pelos campos rurais do mundo afora. E aí esse sábio andando, chegou numa propriedade rural muito pobre, casinha muito pequena, construção bem simples. E aí ele viu que tinha uma família, uma figura de um pai, uma mãe e 2 filhos, todos muito mal vestidos, roupas rasgadas, sujas, enfim, uma pobreza só. E esse sábio percebeu que tinha uma vaquinha também ali. Ni, boa noite. Camila, boa noite. Sejam bem-vindas à live de hoje. Eu estou contando a parábola da vaquinha. Se vocês ainda não conhecem, presta atenção. E aí, esse sábio observou que, além da família muito pobre, tinha uma vaquinha ali pastando tranquilamente. E beleza, esse sábio perguntou ali para essa família como que eles se sustentavam, né? Poxa, o pai, uma mãe e 2 filhos, como que eles se sustentavam tendo apenas uma vaquinha? E aí o homem falou para esse sábio que eles tiram o leite, vendem queijo, fazem coalhada, enfim, eles se viram com tudo que a vaquinha tem a oferecer para eles ali, eles sobrevivem, essa é a real palavra. Essa família sobrevivia com o que a vaquinha dava para eles. Beleza. O sábio chamou seu aprendiz para seguir a caminhada, continuar a caminhada. Durante a noite, o sábio virou para o seu aprendiz e falou: olha, é o seguinte, você vai lá naquela propriedade que a gente passou hoje e vai empurrar a vaquinha no precipício. Vai matar a vaquinha. O sábio... O aprendiz, não o sábio, mestre, né, senhor, por que o senhor quer matar a vaquinha, a única fonte de renda que aquela família tão pobre tem, né, aliás? E o sábio, boca fechada, só faz o que eu te pedi. Beleza, o aprendiz foi lá, empurrou a vaquinha no precipício e ficou olhando aquela vaquinha rolar precipício abaixo e morrer. Ok, o sábio foi embora. Passaram-se anos e mais alguns anos, o aprendiz voltou naquela propriedade aí, nas suas andanças também, o aprendiz já tinha outros aprendizes, né? Nas suas andanças ali, passou por aquela propriedade e viu que, poxa, a casinha melhorou, uma construção melhor, aumentou a casa, viu os filhos crescidos, todos bem nutridos, bem vestidos,
uma figura masculina, outra feminina também, muito bem vestidas, tal, melhorou a propriedade. E aquele aprendiz ficou intrigado, pensou, nossa, o que eu fiz, né? Matei a vaquinha daquela família tão pobre e eles tiveram que sair do sítio, vender o sítio, sei lá, sumiram daqui. Ele resolveu chegar até a casa lá para perguntar o que tinha acontecido na cabeça dele com os proprietários antigos que ele e o sábio tinham conhecido. E ele chegou lá, perguntou, tudo bem, como é que você tá? Morava aqui uma família alguns anos atrás, tinha uma vaquinha só ali, muito pobre, o que aconteceu com eles? E aí o senhor, já era mais velho, o senhor falou, não, somos nós estamos aqui há vários anos, essa propriedade nunca teve outro dono. Aí o aprendiz ficou surpreso, né? Nossa, mas como que vocês evoluíram tanto, vocês desenvolveram, melhoraram a casa, melhoraram a propriedade de vocês, e só com aquela vaquinha, o que aconteceu? E aí o senhor falou, olha, meu caro jovem, né? Meu caro amigo, aconteceu uma tragédia depois que vocês foram embora. A minha vaquinha caiu no precipício, morreu, e a gente teve que se virar, a gente procurou outras maneiras de sobreviver, outras maneiras de fazer dinheiro, então a gente começou a plantar, começou a fazer outras coisas, a minha esposa começou a fazer artesanato, enfim, e a gente prosperou. Então, qual que é a moral da história? Qual que é a moral dessa parábola? Será que você está seguro demais? Será que você está seguro demais no que você tem? E está deixando as oportunidades aí passarem? Grazi, bem-vinda. Grande mestre, bem-vindo à live. Grazi, essa metáfora é show de bola. Então eu falava, será que você está agarrado aí na sua segurança, na sua previsibilidade? Então, você vai entender que os líderes de hoje também devem empurrar as vaquinhas no precipício. Tanta vaquinha, né, mestre? Pois é, dito isso, vamos lá para as principais características desses líderes mais consensuais, digamos assim. Essas pessoas que têm esse estilo de liderança são extremamente abertos a opiniões. E eles tomam decisões sempre de preferência de forma compartilhada. Por que isso acontece? Para ele dar possibilidade para os seus liderados ali participarem das decisões, fazer uma espécie de cocriação. Esses líderes gostam de aglutinar pessoas, veja bem, aglutinar pessoas para compartilhar decisões. Então, isso é uma vantagem muitíssimo grande, porque o grupo, os liderados que estão sob essa liderança, eles se sentem mais valorizados. É a primeira característica desse líder que tem essa orientação de consenso e orientação. Ele busca as decisões mais compartilhadas, ele busca estar aberto, mente sempre aberta para as pessoas que estão trabalhando com eles. Características positivas. Vamos seguir dentro dessas características positivas por enquanto. Mais tarde eu vou falar o que pode ser melhorado, o que pode ser aprimorado nesse estilo de liderança. Tá. São extremamente conciliadores, eu já falei no início. Essas pessoas que têm esse perfil comportamental estável são extremamente conciliadores. Valorizam muito a harmonia do ambiente onde eles estão. Nossa, mas aí você deve estar pensando, né? Quem não quer um ambiente harmonioso, né? Harmônico, né? Harmonioso, não sei, mas um ambiente harmônico para trabalhar. No fundinho, talvez todos queiram. Só que nem todos buscam transformar o ambiente num ambiente harmônico. Esse estilo de liderança estável busca isso. Ele busca harmonizar o ambiente. Ele não vai medir esforços para que isso aconteça. Então, o liderado que tem esse líder, ele pode ficar tranquilo que vai estar no ambiente harmônico e vai ter um trabalho em equipe mais valorizado, porque ele valoriza as atitudes mais colaborativas, justamente porque ele pensa que as pessoas sendo mais colaborativas levam a um ambiente mais harmônico. Sempre lembrando, trazendo os conceitos lá da PNL,
que todo comportamento tem uma intenção positiva. Então ele busca a harmonia, trazendo as pessoas para ele. Vamos lá, beleza. Mais uma característica super positiva desse estilo de liderança. Muito prestativo e tolerante às falhas. Tá, mas a princípio, nossa, tolerante às falhas, isso é bom mesmo? Sim, isso é muito bom. Lembra que eu falei semana passada lá do estilo de liderança por comando e prazos, que tem um perfil dominante? Ele não é muito tolerante às falhas, tá? Ele pega e faz. Se ele vê algum dos seus liderados falhou, ou ele pega e faz, ou ele manda fazer de novo, de forma até um pouco mais agressiva, mais arrogante. Não é que isso é ruim, é natural daquele estilo. Esse estilo de hoje, ele é mais tolerante às falhas, ele é mais de passar a mão na cabeça ali, chegar, perguntar o que está acontecendo, enfim, raramente ele vai ser ríspido com seus liderados, ele vai tomar atitudes bruscas, digamos assim, sem, entre aspas, sem pensar, tá? E essa paciência, ele tem muita paciência para orientar essas pessoas que erraram, inclusive até acompanhar elas na nova, digamos, depois do erro, né? Então na nova execução dessa tarefa. Lembra que eu falei agorinha, né? Lá do estilo por comando e prazos, que ele manda fazer de novo e beleza, ele manda, se vira, meu amigo. Aqui não. Aqui ele chega, vai conversar com a pessoa, por que errou, onde que você errou, onde que você não conseguiu, onde que a gente pode melhorar. Ele senta e vai fazer junto com ele. Vai ajudar na execução dessa tarefa. Quando ele age dessa forma, ele evita que os seus liderados ali desenvolvam aquele sentimento de receio, né, para chegar nele, para conversar. Aquele receio que lá na semana passada eu falei do dominante. Quem tem um líder um pouco mais dominante sente um pouquinho aquele, né, fica aquele medo ali de perguntar, aquele medo de dar opinião. Aqui não. Esses liderados que têm esse líder ficam muito mais à vontade para chegar e conversar, talvez falar alguma dúvida, dar uma opinião, como que poderia ser para melhorar, enfim. O líder estável, ele dá essa abertura, ele deixa que isso aconteça, deixa fluir essa conversa muito facilmente. É bastante equilibrado nas suas atitudes. Eu falo até que é o tipo um pouco líder zen, assim, ele tá sempre olhando, bacana, calmo, tá sempre observando ali, muito mais zen no tom de voz, né? É mais ou menos isso, esse estilo de liderança. Eu falei pra você na semana passada que no final das lives eu ia revelar qual que é o meu estilo de liderança, né? O de hoje faz parte do meu estilo, tá? Eu tenho um pouquinho de estável aflorando um pouco mais forte aqui na minha veia, tá? Então hoje é muito mais confortável para mim falar desse estilo, porque eu tenho um pouco de estável mais forte. O meu perfil é influente e estável, então hoje eu começo a falar um pouco mais do meu melhor estilo de liderança. Então eu posso falar que são equilibrados? Sim. Mas eu sou o exemplo de equilíbrio? Não, nunca fui, nem nunca serei. Mas eu tenho uma facilidade para ser equilibrado entre as minhas ações e as ações dos meus liderados. Isso é natural para mim. Por isso que eu falo que o melhor estilo de liderar é o seu, porque você vai usar o que é de natural em você para extrair o que é de melhor do outro. Beleza? Então, esse equilíbrio vai quase anular uma atitude mais impulsiva, uma atitude mais de autoritarismo. Porque o autoritário não tem por característica imprimir uma velocidade, imprimir uma atitude que ele acredita que é a melhor, diferente do estável. O líder de hoje, ele não vai ter esse autoritarismo, porque ele vai trazer as pessoas para as decisões. Beleza? Então não é só ele que vai tomar essa decisão sozinho. E isso torna o ambiente mais pacífico, mais harmônico, mais zen.
né, mestre? Qual que é o seu perfil mesmo, mestre? Olá, Maristela, boa noite. Tudo bem com você? Seja bem-vinda à live. Acho que é a primeira vez, né, que você aparece na minha live. Aproveite, deixa o conteúdo entrar na sua mente da forma que você quiser. Seja bem-vinda. Então, eu dizia também lá no início que esse estilo de liderança, ele é muito paciente, uma paciência absurda e ouve muito bem. Então são excelentes ouvintes, talvez a habilidade mais poderosa que esse líder tenha de ouvir, uma habilidade bastante procurada, né, e bastante desenvolvida para quem não é tão habilidoso nessa característica de ouvir. Os estáveis sim, eles ouvem com muita facilidade. E por ter essa habilidade muito desenvolvida, muito fácil, eles têm uma capacidade de se colocar mais no lugar do outro. Como é que chama isso? Você já viu isso comigo, chama empatia. Rapport. O que é rapport? Rapport é a capacidade que eu tenho de me conectar com o seu mundo. É a capacidade que eu tenho de entrar no seu mundo e enxergar o seu mundo com o seu olhar. Isso é rapport. Isso eu posso fazer ouvindo, eu posso fazer trocando olhares, eu posso fazer com gestos. Isso é PNL. Por isso que eu amo demais essa tal de PNL. E a empatia, digamos assim, que é a empatia e o rapport andam de mãos dadas, digamos assim, né? A empatia é a capacidade de você deixar a pessoa fluir dentro do mundo dela, né? Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa exercer o que ela tem de melhor, sem julgamento, sem atropelar na fala, sem querer passar por cima. Então isso tudo é muito natural de quem está nesse perfil estável e de quem lidera por esse estilo de consenso e orientações. É a capacidade de compreender os seus liderados, compreender as dificuldades, compreender os sentimentos, compreender as necessidades. Justamente essa compreensão vem dessa capacidade de estabelecer um rapport, de sentar na frente, ouvir. Por que eu falo de sentar na frente e ouvir? Porque eu me lembrei agora, contando para você, de algumas situações quando eu era líder, lá nas minhas lojas, que eu fazia justamente isso. Sentava na minha cadeira e ouvia as pessoas contarem o que elas precisavam. Ouviam as histórias delas, ouviam o que elas tinham de ideias para melhorar o nosso ambiente da loja, o meu ambiente organizacional. Então, às vezes, eu vou falar isso mais na frente, às vezes eu até dava voz demais para essas pessoas. Eu vou falar lá embaixo um pouquinho das características que podem ser melhoradas. Mas é tão natural para quem lidera por esse estilo de consenso e orientação ouvir as pessoas. Então eu fazia isso com frequência. É muito, muito gratificante ouvir o que as pessoas têm para falar para você. Legal. Dito isso, vamos para frente, né? Olha aí, parece até que... Não é que parece que é programado, esse é o universo que conspira a favor do roteiro, do script da live de hoje. Eu acabei de contar essa história que eu sentava e ouvia os meus funcionários, e a próxima característica aqui que eu separei foi facilidade para aconselhar e passar a experiência. É justamente isso que acontecia. Não que eu sabia de tudo, longe disso, tá? Mas você que já tem essa habilidade de ouvir, você vai entender o que eu estou falando. E você que não tem essa habilidade tão desenvolvida assim, absorve o que eu estou falando e experimenta em algum momento da sua vida para ver se funciona para você, para ver se faz sentido isso para você. Quando você está disposto, quando você se coloca na posição de ouvinte, na posição de receber o que a outra pessoa está falando para você, essa pessoa se conecta de tal forma com você, ela estabelece uma conexão tão forte que
com o olhar ela começa a te pedir orientação, ela começa a te pedir conselhos. E o rapport, ele é tão forte, eu falei que rapport é essa capacidade de conexão, né, de entrar no mundo da pessoa. Quando eu estabeleço esse rapport com quem está falando para mim, é como se eu estivesse vendo os problemas dela com os olhos dela. E aí se torna mais fácil para mim, se torna natural para mim aconselhar ela do jeito que ela quer, do jeito que ela precisa fazer com as habilidades dela. Tomara que eu tenha sido claro no que eu expliquei, porque normalmente é difícil a gente explicar o que é natural para nós, e eu preciso explicar de uma forma tão natural para que você entenda, como se eu estivesse falando para quem nunca ouviu, beleza? Então tomara que você tenha entendido essa habilidade tão natural que é desse estilo de liderança. Então se você se identificou até agora, use essa habilidade de ouvir a seu favor, sempre, sempre, sem restrições. Ouça todas as pessoas com a maior paciência que eu sei que você tem. E se você não tem esse estilo de hoje, se você tem um estilo um pouco mais dominante, um pouco mais analítico, que eu falei nas lives passadas, desenvolva essa habilidade de ouvir, que vai só acrescentar no seu melhor estilo, ok? Ok, muito legal quando você fala de uma característica que é sua, né? É muito legal. Depois você vai poder me dizer o que você sentiu das suas melhores habilidades. Quais que você começou a identificar em você mesmo. Tá, falei que tem uma facilidade para aconselhar, para passar experiência. Outra característica que é muito, muito legal e muito positiva diante de situações que são mais desafiadoras, que chegam a ser um nível mais de situações adversas, esses líderes mais estáveis, eles reagem com muito mais equilíbrio, sempre num sentimento de perseverança, de esperança. Então eles são quase otimistas natos. Por que eu falei quase? Porque você vai entender que o otimista é um outro tipo de perfil. Mas o equilíbrio, aqui a principal característica é o equilíbrio. Esses líderes estáveis, com esse equilíbrio muito aguçado, com essa capacidade de se equilibrar e equilibrar o ambiente onde ele está envolvido, ele se torna mais perseverante, porque as pessoas sentem confiança nesse equilíbrio, percebem esse equilíbrio nele e absorvem esse sentimento um pouco mais de tranquilidade e paz. Tia Lúcia, seja bem-vinda. Quanto tempo? Como que você está? Então, são mais equilibrados e mais perseverantes diante de situações desafiadoras, situações de adversidade. Maristela, eu te falei ontem que o primeiro passo para o autoconhecimento é saber a identidade, né? Se conhecer. Hoje essa live, apesar de ser voltada para liderança, ela fala um pouquinho de perfil comportamental. Então você pode começar a entender um pouco mais desse estilo de hoje, que é mais estável, esse perfil de hoje, essas características, você pode começar a identificar se você tem em você ou não, beleza? Tudo na paz, tia Lúcia. Amém, amém. Então tá, vamos lá continuar para essas características. Falei de planejamento, né? São líderes planejadores, têm uma habilidade de planejar. Lembra, eu já falei várias vezes para vocês que eu gosto de fazer o quê? Fazer o script da minha live. Já falei isso para vocês. O que é fazer esse script da live? Planejar. Simplesmente planejar a minha live. Tá vendo como é natural para mim? É isso aí, Grazi. Começar pelo autoconhecimento. Como que você vai liderar alguém se você não lidera você mesmo? Parece óbvio, só que é tão óbvio que muitas pessoas não enxergam isso, né? Liderar os outros começa pela habilidade e capacidade de se liderar, beleza? Segura essa aí. Então tá.
Vamos lá, fazer planejamentos e com orientações claras. O planejamento, para essas pessoas, não basta planejar, tá bom? Eles têm que planejar com orientações claras, para que ele entenda e para que as pessoas que estão sob a sua liderança entenderem também. Então tem que ser tudo muito bem claro, muito bem escrito, muito bem especificado, tá bom? Então, orientações claras e métodos, metódico. Esse líder, ele é metódico, ele precisa seguir métodos, tá? E ele constrói esses métodos, tá bom? Se ele não constrói, ele segue alguns métodos que já funcionam, não tem o menor problema para isso. O estilo de liderança que eu falei semana passada, do estilo um pouco mais analítico, por especificações, ele procura sempre construir os seus próprios métodos, diferente do estilo de hoje. Não tem problema se ele seguir um método que já está construído. O importante para esse estilo de liderança com o perfil estável, que é para consenso e orientação, é o método estar claro e validado. Importante, o método tem que estar validado, ele tem que estar consolidado que ele já funciona, ok? Importante eu te dizer isso. Por que que eles fazem isso? Para contribuir, eles acreditam que isso vai contribuir para o bom andamento da equipe. Processos claros, métodos claros, tudo muito bem explicado. Poxa, é tão interessante, eu vou trazer mais uma vez a minha experiência. É tão natural isso em mim, você sabe que... Você que não sabe também, eu vou te contar, né? Às vezes você está assistindo a live pela primeira vez, né, Maristela? E você também pode estar aparecendo aqui pelas primeiras vezes. Então eu morei muitos anos lá no norte do país, morei em Porto Velho, morei em Rio Branco e tive lojas lá. Eu fui gestor de pessoas também. E quando eu viajava, quando eu vinha para cá, para Goiânia, para visitar meus pais, eu tinha uma necessidade de deixar tudo muito bem explicado para quem ficasse lá e fosse fazer o trabalho burocrático que eu fazia lá, o trabalho financeiro, o trabalho administrativo. Então eu tinha que deixar tudo muito bem explicado. O que eu acabei de falar? Métodos, procedimentos, orientações. Teve uma vez que eu cheguei a deixar por escrito tudo que a pessoa tinha que fazer, tipo um passo a passo. Ah, é porque eu era muito preocupado com a pessoa? Não, nada disso. É porque era o meu perfil funcionando, era o meu estilo de liderança falando mais alto. Eu tinha que deixar esse procedimento pronto, eu tinha que deixar esse método pronto para fazer exatamente como eu acredito que era o certo a fazer. Então, esse líder vai fazer isso também, tá? Então você aí que acabou de assistir, acabou de ouvir o que eu falei e pensa que às vezes você é muito diferente por querer que os outros façam do jeito que você faz, não. Você está apenas deixando acontecer, deixando sair para fora o seu perfil comportamental que é natural em você. Então eu te convido a virar a moeda, virar a chave, ao invés de pensar que você talvez está errado porque você se compara com outras pessoas que não fazem isso, vira a chave e passa a olhar para essa característica como uma habilidade que você tem, que você pode usar ao seu favor, beleza? É isso aí. E aí, vamos embora passar agora, sabe para onde? Vamos seguir com algumas características que podem ser melhoradas. Algumas características que podem ser ajustadas, digamos assim, para tornar esse estilo de liderança muito mais poderoso. Tá. Com essa paciência muito alta, com esse estilo mais de consenso, mais calmo, mais zen, essa pessoa tende a ser um pouco mais passiva. Beleza? Sendo passivo, ele pode sentir uma dificuldade quando for precisar liderar com mais firmeza, precisar usar não é a força, mas
a firmeza mesmo. A palavra não veio na minha cabeça nesse momento, mas ele precisa usar de mais firmeza nas suas orientações, nas suas decisões. E por ele ser paciente demais, passivo demais, pode ser uma dificuldade essa aí. Então, o que que acontece? E isso acontecia comigo também. Ele não se sente muito à vontade quando tem que corrigir uma pessoa. Quando tem que falar que uma atitude está errada, quando tem que falar que um procedimento foi mal feito. Por que sente essa dificuldade? Nossa, mas você pode estar pensando, mas é tão natural, né? Um líder falar sempre que a pessoa está errada. É natural para quem tem essa habilidade. Para quem não tem essa habilidade, é difícil, tá bom? A gente precisa entender isso aí. E onde que eu quero chegar? Assumir vulnerabilidade, tá? Assumir que você, quando vai exercer uma habilidade que não é a sua natural, é difícil para você. E ponto final, tá tudo bem. E o que você tem que fazer é só melhorar essa habilidade. Primeiro reconhece, depois melhora. Ok. E tá, como que você melhora isso? Dia a dia, fazendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, fazendo do seu jeito. Você não precisa consertar uma pessoa, não precisa falar que essa pessoa está errada com arrogância, como o outro que você se compara fala. Você pode falar do seu jeito calmo, do seu jeito equilibrado, do seu jeito gentil, que são os jeitos mais naturais desse estilo de liderança. Ok? Tá. São também mais previsíveis e rotineiros. Adoram uma rotina, tanto em ambiente pessoal como profissional. Só que como a gente está falando de líderes, eu vou usar mais exemplos dentro de ambientes profissionais, tá? Dentro de ambientes organizacionais. Então, como são previsíveis e como são rotineiros, tem uma tendência de deixar monotonia crescer nos ambientes onde essa pessoa lidera. Como tudo está muito bem, como tudo está muito certinho, então ele não procura mexer nesse ambiente, não procura criar coisas novas, ele não faz uma mudança seja de mobiliário, seja de cargos, então ele mantém tudo do jeito que está. É o famoso ditado: em time que está ganhando não se mexe. Só que em time que está ganhando se mexe para melhorar. É uma crença limitante esse ditado que em time que está ganhando não se mexe. Vamos reconstruir essas crenças. Sempre podemos mexer em quem está ganhando para melhorar o resultado, beleza? E esse estilo de liderança pode mexer também no seu estilo de liderar, porque essa monotonia pode ser prejudicial para a sua equipe, principalmente se dentro da sua equipe tem pessoas mais dinâmicas, um pouco mais aceleradas. Por quê? Porque todos nós temos perfis diferentes. E esse líder pode estar liderando pessoas que têm um perfil dominante, por exemplo, que são mais aceleradas, que são mais dinâmicas, que querem estar na vanguarda de tudo, que querem novidade. E esse líder, como é mais pacífico, mais zen, ele pode frustrar o seu liderado. É onde acontecem os choques de comunicação, beleza? Então, para não desestimular a sua equipe, primeiro ele tem que conhecer os perfis da sua equipe, ou seja, vou me corrigir, primeiro conhece o seu perfil, saber qual que é o seu perfil de liderança, depois conhecer os perfis da sua equipe e fazer esse encaixe entre o seu perfil e o perfil da sua equipe, porque ele precisa liderar com as suas melhores habilidades e precisa dar voz às melhores habilidades dos seus liderados, ok? Show de bola, né, gente? Perfil comportamental é o que há de bom no mundo, é o que há de melhor. É massa demais. Então vamos lá, continuando aqui, mais uma característica que essa pessoa pode melhorar. Lembra que eu falei que ele é muito permissivo, né? Ele é permissivo no sentido até de receber opiniões, conversar mais. Essa permissão, essa complacência pode ser prejudicial também, tá? Mas como que ela pode ser prejudicial? Ele pode perder o controle da sua equipe. Isso mesmo.
um alto nível de permissão, um alto nível de complacência, pode levar ele a perder o controle ali do ambiente, porque eu acabei de falar que existem pessoas com perfis comportamentais diferentes na sua equipe. Se tem uma pessoa que tem um estilo um pouco mais acelerado, que eu acabei de falar, e por que eu estou falando sempre desse estilo dominante mais acelerado? Porque é justamente o oposto do estilo que eu estou falando hoje. O estável com o dominante são estilos um pouco opostos. Então por isso que eu estou trazendo muito esse estilo dominante, para deixar um contraste maior para que você entenda, beleza? Então, comportamentos abusivos na equipe podem ser ruins para quem não tem a habilidade natural de dar um basta, de chegar e falar, olha, isso aqui não está certo, meu amigo, isso aqui, olha, fulana, vem cá, isso precisa ser mudado. Como é que é, mestre? Opa, com certeza, ué, com certeza. Se eu vejo que uma pessoa não está dando certo no cargo dela, poxa, vou lá e se ela não conseguir, mestre, aí é importante, né? Que a gente não vai sair mudando as pessoas de cargo simplesmente porque o perfil comportamental não encaixa com o cargo, né? Aí eu vou trazer uma ideia, beleza. Eu vou trazer uma... Para você que está assistindo aqui, uma pessoa que perguntou, mestre Anderson, perguntou para mim assim, o legal de saber de perfil comportamental é trazer as pessoas certas para os cargos certos. Ok, certíssimo, concordo. Mas me levou a fazer uma reflexão agora que eu quero compartilhar. Eu como líder que sei de perfil comportamental, sei do meu perfil, sei das minhas melhores habilidades, o que eu, Cadu, vou procurar fazer? Qual que é a minha primeira atitude? Primeiro chegar na pessoa, conversar para ver se ela consegue fazer algumas adaptações dentro do seu perfil, dentro das suas melhores habilidades para esse cargo. Beleza. Se ela conseguir, ótimo, vou manter uma pessoa comigo. E por que eu falo isso? Porque já é o meu perfil falando, o meu perfil estável com o meu perfil influente, quero trazer as pessoas para mais perto de mim, quero trazer as pessoas que eu me sinto seguro para perto de mim. Por isso que a gente tem que liderar com as melhores habilidades, beleza. Continuando, se essa pessoa não consegue adaptar as habilidades dela ao cargo que ela está exercendo, aí sim a gente precisa usar o outro perfil e dar tchau. Foi muito bom trabalhar com você, foi muito bom dividir a experiência com você, porém você não serve para esse cargo. Aí eu vou procurar, vou dispensar essa pessoa e vou trazer uma pessoa que tenha o perfil exatamente para se encaixar com esse cargo. Mestre, fui bem aqui na minha colocação? Diz aí. Dominante presente. Beleza, para você ficou entendido essa opinião? Que eu vou liderar com as minhas habilidades. Primeiro eu vou conversar, primeiro eu vou buscar saber o que essa pessoa pode melhorar, vou buscar saber o que ela tem de melhor para ser aproveitado e se ela consegue fazer isso. Porque se ela não conseguir, eu vou buscar realmente uma pessoa que tem um perfil para esse cargo, ok? Beleza, então eu dizia que essa permissão, essa complacência pode levar esse líder a perder a mão, né? Que a gente usa, né? Perder a mão da sua equipe, vai ficar, né? Vai perder o controle. Por que isso acontece? Porque se ele não for se ele não for assertivo na decisão de corrigir uma pessoa da sua equipe, na decisão de colocar limites na sua equipe, isso pode gerar um sentimento de injustiça entre as pessoas da sua equipe. E esse sentimento de injustiça, ele nasce principalmente nas pessoas que já estão mais comprometidas. Então, é um perigo essa característica aqui de complacência, de permissividade, tá? O líder que tem essa característica estável, ele precisa melhorar isso nele para ele poder usar a mão, lançar a mão dessa outra habilidade que é de colocar limite nas outras pessoas, principalmente nas pessoas que estão sob a sua liderança. Certinho? Vamos seguir. Como eles são mais conservadores, essas pessoas são mais conservadores, então elas não têm muita ambição.
Lembra que eu falei, em time que está ganhando não se mexe? É o melhor ditado que eu encontrei para explicar esse estilo de liderança de pessoas que estão estáveis. Então, essa maneira de liderar um pouco mais conservadora e menos ambiciosa pode trazer acomodação para ele, líder, e para as pessoas que estão na sua liderança, sob a sua liderança também. Essa acomodação, sabe, como eu falei, ele não procura mudar, ele não procura colocar um desafio maior, tá tudo bem do jeito que tá tudo beleza, o caminho é esse mesmo, para que mudar? Isso pode trazer desmotivação também. As pessoas podem se sentir acomodadas vendo a atitude dele de acomodação. Poxa, pensa uma pessoa que é liderado por uma pessoa que é acomodada. Não tem um estudo que fala aí que somos a média das 5 pessoas que mais convivemos? Então, talvez você tenha um perfil diferente do seu líder, você que tem um líder assim, e você está se sentindo acomodado, cara, olha o exemplo que você está vendo aí no seu estilo de liderança. Então, nós, pessoas que somos líderes, pessoas que somos influenciadoras no sentido de liderar, temos que ter a consciência de levar o melhor para as pessoas que estão sob a nossa liderança. E o melhor para elas são as habilidades que ela tem mais facilidade. Ela precisa deixar sair para fora as melhores habilidades dela. Isso é responsabilidade nossa, de líderes. A pessoa que está no lugar de líder precisa trazer as melhores habilidades dos seus liderados para fora. E ponto final. Então, volta a falar, primeiro se conheça e depois conheça os perfis da sua equipe. Ok? Para não acontecer essa acomodação, para não acontecer desmotivação, nem sua, nem da sua equipe. Ok? Vamos para frente. Essa previsibilidade, essa acomodação vai exercer também, olha quem entrou. Faz tempo, hein, Lady? Que saudade de você, que saudade lá da nossa loja, lá em Rio Branco, né? E eu tô falando justamente de liderança, tá, Lady? E aí, você vai escrever para mim aí, aproveita que você já entrou. Eu fui um bom líder para você? Nossa, fazer uma pergunta dessa ao vivo, hein? Esse rapaz aqui corre o risco, hein? Escreve aí, fui um bom líder para você? Então tá, esse imprimir um ritmo mais constante dentro da sua equipe também pode ser um problema. Por que pode ser um problema? Vou falar. Essa tranquilidade, essa hesitação, chega a ser uma hesitação, né, desse estilo de liderança. Ele hesita muito em tomar uma decisão um pouco mais arriscada. Então essa tranquilidade, essa hesitação e essa preocupação excessiva, quando é excessiva, tá bom? Então essa preocupação quando ela é excessiva com os outros, com as pessoas que estão sob a sua liderança, se ela for em excesso, ela vai contribuir para que tudo aconteça de forma muito mais devagar. Porque foi mesmo? Parece que eu consegui escutar você falando, foi mesmo, Cadu? Lady, bate aqui, ó, fomos top, né? Então, continuando aqui, essa preocupação excessiva com as pessoas da sua equipe pode trazer esse ritmo mais lento, pode fazer que percam oportunidades demais, porque, sabe, é tão natural essa complacência, eu me preocupo tanto com as pessoas, mas eu preciso dar agilidade para a minha equipe, dar agilidade para os processos, trazer agilidade para a empresa da qual eu estou liderando, para trazer agilidade para as pessoas que esperam a minha agilidade. Se eu não trago isso, isso vai acomodar, isso vai deixar no ritmo mais lento, isso pode perder inovação, pode perder oportunidade, pode levar a desmotivação, pode levar também o quê? A pedido de demissão, enfim, pode virar um caos. Então, essa é uma característica que pode ser melhorada, e se ela melhorar, ela melhora muitas outras coisas, tipo numa reação em cadeia. Então,
ficar muito mais atento para você que tem esse estilo igual o meu, de consenso e orientações, para você que se preocupa muito com as outras pessoas, parabéns, esse é o caminho. Só que tem que estar atento para não ser excessivo, tá bom? Não trazer essa preocupação que você tem com as outras pessoas, deixar que essa preocupação melhor. Não deixar que essa preocupação se torne um problema para você, se torne uma lentidão na sua liderança, ok? E vamos lá, talvez para a última característica que eu separei aqui. Essa preocupação excessiva, e é sempre na linha, essa preocupação excessiva com as outras pessoas deixam esse líder um pouco mais dependente das opiniões dessas outras pessoas, ok? Se ele se preocupa muito, ele se torna dependente da opinião delas. E essa dependência, se ela for muito exagerada também, você está percebendo que tudo que eu falo aqui, o problema é se for em excesso, tá bom? Lógico que isso faz parte do seu perfil, isso é uma característica nata sua. O problema é se isso for em excesso, ok? Bom deixar isso muito bem claro. Então eu falava que essa dependência e essa preocupação exagerada pode cortar pela raiz a autonomia que esse líder tem de tomar decisões. Se ele começa a entrar demais no mundo das outras pessoas, começa a pedir opinião demais, ele começa a perder a capacidade de tomar decisão. Isso sim pode ser um problema muito grande, porque líderes tomam decisões. Líderes tomam decisões. E as decisões têm que ser tomadas da melhor forma para ele e para a sua equipe. Talvez até principalmente para a sua equipe, porque ele depende muito mais da sua equipe do que a equipe depende dele. Fechou? Então, líderes tomam decisões. E aí, pessoas que decidiram me ouvir nessa noite, como que foi essa explicação dos líderes mais tranquilos, mais ouvintes, mais pacientes? Foi assim ou foi assim? Fala aí pra mim. Você também que chegou até o finalzinho, você que aceitou esse convite de assistir esse vídeo, essa live até o final, como que foi pra você ouvir essa explicação, ouvir essas características desses líderes estáveis, esses líderes que usam mais o consenso e as orientações? Diz aí, escreve aí nos comentários, vai ser muito importante para eu saber como eu posso construir de uma melhor forma minhas próximas lives. E aí, Leide, como que é o seu líder de hoje? Sob qual liderança que você está? Então, é isso, né? Chegamos ao fim dessa noite de quinta-feira, dia 10 de dezembro. Falamos sobre liderança por consenso e orientações. É uma liderança das pessoas que têm o perfil estável mais forte, perfil estável da teoria de William Marston, do perfil DISC. E amanhã eu vou falar do melhor estilo de liderança. Por que é o melhor? Porque é o meu. Porque o seu melhor estilo é o seu. Então o melhor para mim é o que eu vou falar amanhã. É o estilo voltado para conexão e diálogo. Vai ser top demais. Então, boa noite para vocês que decidiram me ouvir hoje. E espero que tenham aproveitado ao máximo esse conteúdo. E até amanhã para o estilo voltado para conexão e diálogo. Boa noite.